Taxa de ocupação de UTIs na rede municipal. Hoje a gente acompanhou aqui na programação da Rádio Bandeirantes o governador João Dória falando de como, de forma sistemática, tem caído a ocupação de UTIs no Rio de Janeiro. A situação é a seguinte, descrita pela Daniela Dias. Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz apontam que a cidade do Rio de Janeiro está em uma zona crítica em relação aos leitos de hospitais para pacientes contaminados pela Covid-19. A análise foi feita com dados entre os dias 6 e 19 de setembro. A pesquisa aponta que no período analisado, 86% das vagas de unidades de terapia intensiva destinadas aos adultos estavam ocupadas. Segundo o último boletim sobre a ocupação de leitos divulgado pela Prefeitura do Rio, a taxa de vagas de UTI preenchida é de 79%, já a taxa de enfermaria é de 53%. Hoje o médico Dr. Davi Wipp deu uma entrevista hoje aqui para o José Luiz da Atena e num determinado momento falou não lembro exatamente quem disse, mas falou sobre segunda onda, e o Dr. Davi Wipp, Zaidan, disse: mas saímos da primeira? Mas já saímos da primeira onda? Já podemos falar de segunda onda por aqui? Ele entendia que a gente ainda vive a primeira parte da pandemia ainda aqui no Brasil. E olha, o Ronald, as pessoas até ficam um pouco cabreiras aí, os especialistas, quando falam em segunda onda, porque dizem que segunda onda será algo mais forte. Então, que na verdade você tem em alguns locais e tal, você tem um crescimento da recontaminação, mas que não seria possível falar em segunda onda. E aquele negócio, muita gente até fala, né, Ronald? Você já ouviu isso milhares de vezes, a Gabriele, os ouvintes da Bandeirantes já ouviram também. Não tem problema, até porque é isso mesmo que vai acontecer, muito mais gente vai se contaminar, é inevitável, e essa é a situação antes da vacina. E antes da vacina não significa, finalmente está aqui, essa resolve o problema. Mas a logística para aplicação em todo mundo e tal, todo mundo recebeu, quase todo mundo, tudo muito bem. Só que se você tem aí mais não sei quantos contaminados, porém todos assintomáticos, ou a maior parte assintomática, alguns só com sintomas leves. Só que aqui estamos falando de ocupação de leitos de UTI. Ou seja, nada que nos remeta a quadro leve, né, Ronald? Não, de jeito nenhum. E isso exatamente mostrando que é a parte de pessoas que já precisam de atendimento. Ou seja, é um segundo passo, não é quem teve sintoma, é quem precisa efetivamente de atendimento. Claro. Não se trata de dizer, a imunidade de rebanho está próxima, não é? Então você vai ter um percentual tão grande de gente já naturalmente imunizada porque teve contato com o vírus, porque se contaminou, mas não teve nada, ou teve uma coisa leve. Então tá tudo bem. Só que no Rio de Janeiro, e não é só no Rio de Janeiro, aliás é um problema que muitos países europeus e asiáticos voltam a enfrentar. Basta ver no caso da Ásia o que aconteceu em Israel, não é? Em que decidiram fechar tudo no Reino Unido, porque são situações diferentes na Europa, mas no Reino Unido, se na Espanha a preocupação, no Reino Unido houve até manifestação nesse fim de semana, de gente que foi pra rua com plaquinha liberdade, pra não usar máscara, né, tal. Exato. E o que o Boris Johnson está dizendo é o seguinte, peraí, a situação não é para brincadeira. Nós ainda temos um quadro grave e perigoso. E no Rio de Janeiro, ontem, a taxa de ocupação de leitos de UTI dedicados a pacientes com Covid-19 chegou a 87,2%. E essa era uma preocupação lá atrás, no início da pandemia, quando os médicos, principalmente aqueles com experiência em atendimento hospitalar, diziam: temos de lutar para evitar um colapso no atendimento hospitalar. E não só público, também privado. Aliás, é bom lembrar que o Brasil tem uma média até boa de leitos de UTI para cada 100 mil habitantes. É um número significativo para cada 100 mil habitantes. Porém, a maior parte, mas assim, muito acima dos leitos de atendimento público, a maior parte está no atendimento privado, hospitais particulares. Então, se tomarmos apenas os leitos de UTI
disponíveis na rede pública, nos hospitais públicos, o número é preocupante. Então, quando no Rio de Janeiro essa taxa sobe, chega a 87,2%, e eu me lembro que há 2 meses, coisa parecida, Witzel e Crivella falavam em problema superado. Não é? Tá tudo muito bem, estamos diminuindo consideravelmente a ocupação de leitos de UTI e o sistema volta a respirar tranquilamente. Cascata. Houve até um problema muito sério quando a Justiça, inclusive, chamou para depoimento o secretário de Saúde do Rio de Janeiro porque ele estava fornecendo números errados a respeito da contaminação, dos casos graves e da demanda por leitos de UTI no Rio de Janeiro. E segundo dados da Secretaria de Saúde do Rio, a cidade tem atualmente 251 leitos de UTI da rede municipal para a Covid-19. Destes 251, 219 já estão ocupados em uma tendência de alta que vem se registrando há mais de uma semana. Exatamente quando... chega, não é? Chega desse papo. Cansei, né? Cansei. Exatamente, ali há um reinício de uma demanda maior. Incluindo leitos estaduais e federais. Aí tá tudo bem. 87,2 é um problema, mas é só do Rio de Janeiro. Leitos da rede municipal. Não. Se considerarmos os leitos oferecidos por hospitais estaduais e federais, a ocupação está em 80%. E de acordo com os indicadores do plano de retomada da cidade, no Rio de Janeiro, a média móvel dos últimos 7 dias de ocupação, atualizada até ontem, 84%. O número é mais do que 10 pontos percentuais superior ao que foi registrado em 31 de agosto. 31 de agosto, 73,4%. Isso aqui é a chamada média móvel. E agora, 84%. E em 31 de agosto foi quando a Prefeitura do Rio avaliou a progressão da fase no plano. E, na verdade, fica parecendo que é tudo muito bem organizado, tocado e que as pessoas vão avançando paulatinamente conforme o poder público admite esses avanços. Não. Então, é o seguinte, pode entrar no mar, tá bom? No dia seguinte, a praia estava lotada. Não, vocês podem só passar pela areia. Vão lá, entram no mar, voltam. Que nada, né? E outra, lá em Salvador, o prefeito Assemineto tá fechando um monte de praia, porque ontem se mostrou absolutamente caótica a situação do descumprimento do distanciamento nas praias que ficam ali na Orla de Salvador. E só nas últimas 24 horas no Rio, Ronald, foram 15 mortes. Exato. 2.114 novos casos e a média diária aí nos últimos 30 dias, 42 mortes. Você não pode tratar números assim como brincadeira. E aí você pega Salvador, porque aquele negócio, né? É claro que todo mundo quer o que era antes. Então vai à praia quem quer, fica quanto tempo quiser, morar na praia, o problema é seu. Essa é outra história, né? Agora, adotar esse comportamento como se o problema estivesse superado, adote então esse comportamento, assuma os riscos, mas não trate como um problema superado, porque não está. Não está aqui, não está onde o problema apareceu antes. Isso. Na Europa e também em alguns países asiáticos, né? O caso, por exemplo, que citamos de Israel. E na Europa, o caso do Reino Unido. Então parecia que aquela situação preocupante na Espanha, no Reino Unido, na França, na Itália, aquilo havia ficado lá nos meses de março, abril, maio. Infelizmente não. E não é que eles falaram, voltou a ter um número crescente de casos. O problema é quando eles percebem, registram, que há um número crescente de casos preocupantes, casos perigosos e alguns fatais, né?